Capítulo 1. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar às pessoas quem você não é. Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou eu, Pastor Lee, de Wisconsin. Quem você é? Tom Jaylen. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente. Vou dormir mais um pouquinho, resmunguei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado e cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo percebi que estava bastante desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me levantei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda escuro, e o chão molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram adornadas com vitrais coloridos, cada um retratando uma cena diferente. O teto alto, como a de uma catedral, se erguia acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vitrais coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. No lado oposto à porta de entrada, havia um altar simples, constituído de uma pequena mesa de madeira com vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo em torno dele, dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras com um grande crucifixo entalhado no espaltar tinha braços, reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. No silêncio absoluto, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parede de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5:30, todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater à meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi tão perdido virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto,
entre as várias sessões de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Enfim, desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou de forma tão repentina quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentando distinguir Len Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet e um frade idoso e extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de 1 hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número da revista Fortune de 10 anos atrás e o li fascinado. Len Hoffman formara-se em administração de empresas pela Faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância. Um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nesta ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as Ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender 1 dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se havia rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha de patrulha e transportados a um destroyer afastado a alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos seus japoneses, que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com os seus uniformes. A desobediência à ordem do superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como uma pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, To Lead You Must Serve. O grande paradoxo: para liderar, você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do The New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo de negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Suez Air.
Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Suez fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos últimos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Suez em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros da marinha e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para um artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros o consideravam um homem íntegro com traços de caráter altamente evoluídos e não deste mundo. Todos se referiam à sua alegria de viver. O autor do artigo da Fortune concluía que Lane Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi na Fortune, do final dos anos 1980. Ela dizia que, aos 60 e poucos anos, e no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano antes, sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral. E muitos acreditavam que este era um fato que provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério. Mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre o seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e que queria ficar sozinho. Depois da missa das 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi um barulho no pequeno banheiro e por isso gritei. "Tudo bem, Elir?" "Não, Elir", veio a resposta. "Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário." Meti a cabeça para dentro do banheiro e deparei com um frade idoso, de 4 no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi em frente a um homem de no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e estendeu para mim. "Olá, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John." Era Lane Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com a face enrugada, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, uma face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Claros, penetrantes, de um azul profundo, eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos
eram de um velho, mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Senti minha mão pequena em sua mão enorme e poderosa e olhei para o chão embaraçado. Ali estava a lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge da sua carreira, consertando meu vaso sanitário. Olá, sou John Dale. Muito prazer em conhecê-lo, apresentei-me. Ah, sim, você é John. Padre Peter me disse que você gostaria de me encontrar. Claro, mas só se o senhor tiver tempo. Sei que deve ser um homem muito ocupado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Ele perguntou, genuinamente interessado. Se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase muito difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e acontecem algumas coisas ou outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar. Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca. O senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos? Estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos com esse homem, minha arrogância já tinha ido para baixo. Vou ver o que posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal se nós encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para... Embora 5 da manhã me pareça bastante duro, não hesitei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. Esse é mais um episódio do podcast Plano Z 74.